Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma. Peço-lhes que partilhem o programa, coloquem gosto, subscrevam o canal, que é gratuito e é muito fácil, e, inclusivamente, o que podem fazer já, descarreguem no vosso telemóvel o aplicativo da Rádio Transforma. É uma forma muito rápida de acederem à nossa programação. Iremos falar hoje de duas grandes falácias que têm aparecido nos debates da campanha eleitoral. A primeira delas é a falácia dos impostos. Determinados partidos afirmam que Portugal é um país que tem impostos, isto é, uma carga fiscal excessivamente elevada, superior à de outros países europeus, e tem sido isso que tem impedido o progresso económico do país. É uma mentira descarada. E até se estranha que outros partidos não desmontem essa mentira, porque os números são tão evidentes que a realidade vai contra qualquer tipo de falsificações dos factos e dos números. Então, Portugal tem uma carga fiscal, segundo dados estatísticos muito rigorosos da Heritage Foundation, uma instituição internacional de grande credibilidade e total independência e que tem dados económicos muito rigorosos. Então, qual é a percentagem do conjunto dos impostos no produto interno bruto em Portugal? Segundo os dados estatísticos, é de 37%. Vejamos outros países que se dizem que têm taxas mais baixas que Portugal e, por isso, são muito mais desenvolvidos que Portugal. Comecemos, por exemplo, pela Bélgica. Nós temos 37%. A Bélgica é mais desenvolvida que Portugal. Mas a taxa de esforço dos belgas nos impostos, relativamente ao produto interno bruto, é de 46,8%. Isto é, Portugal 37%, a Bélgica 46,8%. A República Checa, que também se diz que tem crescido muito mais que Portugal e que tem um esforço fiscal muito menor que Portugal. Não tem. Tem um esforço fiscal próximo do português, 36,3%. A Dinamarca. Falamos então da Dinamarca, o país com maior índice de felicidade na Europa, ou no mundo, aliás. A Dinamarca tem um esforço fiscal de 49%. 49%, repito. A Finlândia, de 43,6%. A França, de 44,6%. A Alemanha, de 40,6%. Repito, a Alemanha tem uma taxa de esforço fiscal de 40,6% em relação ao produto interno bruto. A Hungria, de que também se fala muito, que é um país muito semelhante a Portugal, tem uma taxa de esforço fiscal superior à de Portugal, 39,1%. A Itália, de 42,6%. E por aí adiante, até o Luxemburgo, que se fala tanto, tem 36,5%, uma taxa muito semelhante à de Portugal. E a dos Países Baixos, de que se fala mais ainda do que o Luxemburgo, tem uma taxa de 39,8%, superior à de Portugal. Portanto, nós poderíamos fazer aqui uma resenha de todos os países europeus, os mais progressivos, e têm taxas de esforço fiscal relativamente ao PIB superiores, muito superiores à de Portugal. Quem é que tem taxas inferiores à de Portugal? São os países subdesenvolvidos. Isto é, ao contrário de determinados partidos e determinados políticos dizem, o esforço fiscal não é uma garantia de desenvolvimento ou não desenvolvimento. O esforço fiscal
pode ser, como demonstram os países europeus, uma garantia de desenvolvimento, sobretudo desenvolvimento equilibrado. O maior esforço fiscal está nos países nórdicos, está na Alemanha, está até na Holanda e na Bélgica e na França. E esses países têm crescido sempre mais do que Portugal e outros países que têm taxas de esforço fiscal muito inferiores às taxas de Portugal. E de outros países, nomeadamente países africanos, esses sim têm baixíssimas taxas de esforço fiscal. Por exemplo, o Chile tem baixíssimas taxas de esforço fiscal, nomeadamente o Chile de Pinochet, por exemplo, tinha baixíssimas taxas de esforço fiscal, sobretudo para as grandes empresas que não pagavam impostos. Quem pagava impostos eram as classes médias, e aquilo que resultou foi algum crescimento económico que depois foi seguido de uma estagnação total e acompanhado de um empobrecimento geral da população. As classes médias e as classes mais baixas empobrecem com os impostos muito baixos. Não há verdadeiro crescimento económico sem um esforço fiscal razoável que distribua a riqueza pela população para que, posteriormente, a população possa comprar bens, possa dinamizar a economia através da aquisição de bens. Outra grande falácia de determinados partidos políticos é que acusam o Partido Socialista de ser o fautor da estagnação económica portuguesa nos últimos 20 anos. Mas é curioso que os números dizem exatamente o contrário. E nós vamos ver quais foram as taxas de crescimento do Produto Interno Bruto desde 1985 até 2019. Não falamos em 2020, 2020 é um ano atípico para todo o mundo, incluindo para Portugal, mas falamos em 2019, de 1985 a 2019. Ora bem, se é certo que desde 85 e até 92 o crescimento do PIB em Portugal, governo de Cavaco Silva, a nível de Cavaco Silva, governo do PSD, o crescimento entre 85 e 89 foi notável, numa média de cerca de 5%, nomeadamente com o máximo em 1990 de 7,86%. Ora bem, esse crescimento é explicável por uma razão muito simples. É que foram os milhões distribuídos por Portugal em consequência da integração na União Europeia. Portugal beneficiou de ajudas absolutamente extraordinárias. Como disse um dia Durão Barroso, Portugal recebeu uma pipa de massa pela integração na União Europeia. E recebeu durante muitos anos, nomeadamente recebeu nos anos de 93 e 94. Mas, ainda durante os governos de Cavaco Silva, em 1993, Portugal, em vez de crescer, diminuiu o Produto Interno Bruto. Em 1993, no governo de Cavaco Silva, e apesar dos milhões da União Europeia, Portugal teve uma baixa do Produto Interno Bruto de 0,69%. E no ano seguinte, apesar dos milhões e apesar da descida do PIB em 93, no ano seguinte teve um crescimento anêmico de 1,49%. Isto durante um governo de Cavaco Silva, durante um governo do PSD, com milhões que foram atirados da União Europeia para Portugal. Depois, nos anos seguintes, no governo de Guterres, de 95 a 2001, teve uma excelente taxa de crescimento também. Já não vinham os milhões que vieram nos primeiros anos, mas apesar disso teve uma taxa de crescimento que rondou, em média, quase 4%. Em 95, 2,31%, mas depois em 96, 3,5%, em 97, 4,40%, em 98, 4,81% e por aí fora. Sempre crescimento elevado. Vamos para 2002. 2002 já temos um governo do PSD com Durão Barroso.
E aí temos um crescimento anémico, 0,77%. No ano seguinte, governo Durão Barroso, 0,93% de diminuição do PIB. Não é de crescimento, é de diminuição do PIB. No ano seguinte, 2004, crescimento anémico ainda, porque tinha havido uma diminuição razoável no ano anterior e no ano seguinte esperava-se um crescimento também acentuado do PIB, mas não cresceu relativamente ao ano anterior, cresceu apenas 1,79%. Portanto, esta é a verdade dos governos do PSD, Durão Barroso e, no caso, Santana Lopes depois. Depois, 2005 até 2010 foi um governo novamente do PS, com um crescimento relativamente baixo, em grande parte devido à crise do subprime em 2008-2009, e isso fez com que todos os países do mundo entrassem em crise. E Portugal não fugiu a isso. Mas teve, já em 2010, um crescimento razoávelzinho de 1,74%. Depois, em 2011, 2012, 2013, 2014, governo do PSD, uma média de decréscimo do PIB para aí de cerca de 2,5% ao ano. 2011, menos 1,70%, 2012, menos 4,06%, 2013, menos 0,92%, e só em 2014 é que teve uma subida anémica de 0,79%. Esta é a realidade contra todas as falsificações dos factos e dos números que aparecem nas televisões. É importante que os portugueses não se deixem enganar por este tipo de falsificações. Isto é, ao contrário do que determinados partidos e determinados políticos afirmam, a verdade é que Portugal tem uma taxa de esforço fiscal inferior à da generalidade dos países europeus que registram grande progresso, e quem tem taxas de esforço fiscal baixas são os países que registram menos progresso. Segunda verdade, ao contrário do que determinados partidos e determinados dirigentes políticos dizem, não foi durante os governos do Partido Socialista que a economia portuguesa menos cresceu, mas foi durante os governos do PSD, inclusivamente com crescimento negativo naquele período de governo de Cavaco Silva, em que houve milhões atirados para Portugal. Esta é a verdade dos factos e é importante que os portugueses, repito, é importante que os portugueses não se deixem enganar, conheçam os factos e decidam o sentido do seu voto devidamente esclarecidos sobre aquilo que sucedeu em Portugal nos últimos 30 anos, nomeadamente, 40 anos até, e aquilo que sucede na relação de Portugal, no esforço fiscal, comparado com outros países europeus extremamente desenvolvidos. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.